Sabiam que o diabo costuma ficar mais próximo dos mais crentes a Deus? Principalmente se forem freiras. Não, isso não acontece só nos filmes, e a Maria Crucifixa tá aí para provar. Maria Crucifixa foi uma jovem freira que morou lá pela Itália no ano de 1645 e deixou uma história bem perturbadora para contar e uma carta que só foi desvendada mais de 400 anos depois. A Maria teria entrado no convento da Itália aos 15 anos de idade, deu os votos dela, se arrependeu de todos os seus pecados e decidiu viver para Jesus. Tanto é que até o nome ela mudou, o nome dela era Isabela e foi mudado para Maria. E mesmo 16 anos depois, morando para Jesus naquele convento, as outras freiras diziam que tinha uma coisa de muito estranha com ela. Isso porque ela dizia para uma freira que era muito próxima dela que sentia que o diabo a atormentava o tempo todo e fazia de tudo para que ela se voltasse contra Deus. Quem se importava muito com o que ela falava, até porque ela era muito crente a Deus, orava o tempo todo, era uma das freiras mais devotas. Também ressaltava que tinha muito medo do diabo conseguir fazer o que quer que ele quisesse com ela e ela fosse acabar parando no inferno. Até que certa vez, em uma hora de oração, quando a Maria foi se aproximar do altar da igreja, ela começou a chorar e ficar apavorada olhando para o altar como se estivesse vendo uma coisa que ninguém mais via. E ela ficou tão trêmula e apavorada que desmaiou e ninguém soube explicar o que de fato teria acontecido com ela. Depois de um tempo ela falou que desmaiou e ficou com muito medo porque tinha ouvido a voz do diabo sussurrando no ouvido dela. E essa não foi a coisa mais perturbadora que já aconteceu com a Maria, não. Alguns anos depois, as freiras encontraram a Maria gritando e se contorcendo no chão do próprio quarto. O rosto dela estava completamente sujo e manchado de tinta preta. Ela tinha uma caneta em uma mão e uma carta na outra, um pedaço de papel com alguns rabiscos. Maria só voltou ao normal um dia depois e diz não ter lembrado de nada, muito menos de ter escrito uma carta e nem o que tinha escrito nela. Ela também disse que ficou daquele jeito porque foi possuída por Satanás. E ficou tudo ainda pior quando o pessoal do convento foi analisar o que tinha escrito na carta. E o idioma era simplesmente um que eles nunca tinham visto antes. Eram letras muito antigas, latim misturado com grego e árabe e alguns símbolos que eles desconheciam. Resumindo, ninguém nunca entendeu o que de fato tinha escrito na carta e ela ficou conhecida como caligrafia de Satanás. Por quase 400 anos, linguistas, historiadores, professores tentaram descobrir o que tinha escrito na carta e principalmente o que aqueles símbolos significavam, e só em 2017 é que um grupo de estudantes que acessava a Deep Web conseguiu decifrar algumas coisas. Cerca de 70% da escrita da carta foi traduzida com muito esforço e estudo. Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos o que tinha escrito. Os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Esse sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais, mas agora talvez estique. Mas tenha certeza que Deus e Jesus são dois pesos mortos. Basicamente, na carta diz que as pessoas que criaram Deus com medo de ir para o inferno, então meio que elas criaram uma divindade para perdoá-la de seus pecados e a privarem de pecar demais, porque se pecarem muito vão queimar no inferno. Lembrando que é bom pontuar que a Maria teve muita sorte de ninguém ter descoberto a tradução dessa carta no dia que ela escreveu, porque de acordo com as leis da Igreja Católica da época, ela estaria fazendo blasfêmia e com certeza iria parar na fogueira. Mas e aí, vocês ficaram com medo dessa história? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários e não esquece de me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.